Meu nome é Paloma Cristina e sou estudante do curso de Educação Física, licenciatura, ofertado pela UFLA. Venho apresentar hoje uma videoresenha do livro Corpo na História. E o autor, José Carlos Rodrigues, ele, nessa primeira parte do livro, ele dá uma boa percepção histórica do que se refere à leitura do mesmo. O Corpo na História, então, procura colocar em evidência algumas práticas e crenças em função de alguns propósitos. Busca também algumas estruturas de pensamento que atribuíam significado do agir e sentido dos seres humanos. Nos tempos medievais, por exemplo, a Europa tinha uma extraordinária diversidade cultural. Cada um dos povos tinha suas tradições, línguas, religiões, entre outros. Pode-se dizer que para organizar o pensamento coexistiam nos tempos medievais dois tipos de cultura: uma aristocrática, os nobres, e uma de elite, particularidades locais e regionais. Basicamente, uma relata a realidade e a outra uma visão de um mundo ingênuo, mitos relacionados a crenças e práticas mágicas. Depois dessas divisões de culturas, os nobres começaram maneiras e estilos de comportamento diferentes. Cultivaram o autocontrole, as posturas corporais estudadas e artificiais. Deixaram também de lutar corpo a corpo com seus camponeses. Com isso, a nova cultura veio aos poucos tomando um espaço, porém, vivendo separadamente nos castelos, nas universidades, nas catedrais, nas escolas e bibliotecas, passando a detestar a antiga cultura, que, no entanto, continuava existindo e sendo atuante na sociedade. Tudo isso se resume a uma separação entre uma cultura de elite, respeitável, e uma cultura baixa, por ela cada vez mais desprezada e detestada. O antes e o depois existe de maneira tensa, contraditória e aliada. Dá sequência a outras importantes publicações, como o Tabu do Corpo e Tabu da Morte. O objetivo do autor é evidenciar os movimentos que constituíram a subjetividade contemporânea, elaborando uma história da sensibilidade da cultura ocidental. Para dar liberdade às suas inquietações, assume fugir aos rigores que buscam delimitar disciplinas científicas, como a história e a antropologia. A necessidade de pensar criticamente a respeito de um problema não obedece às amarras dos pontos de vista e fronteiras disciplinares. A história da sensibilidade se diferencia da história das mentalidades. O que os homens pensam, suas ideias, nem sempre coincidem com o que os sentem. Apesar de haver uma interdependência entre ambos, nossas formas de sentir, aparentemente naturais, têm uma história. Os detalhes e variações que configuraram o passado ainda permanecem presentes. O autor identifica a Idade Média como uma época em que ressaltasse maiores contrastes e antagonismo nos sensos estéticos. A Idade Média constitui o outro específico da civilização moderna e contemporânea. Justamente por isso, ele escolhe esse período como ponto referencial, pois o contraste é capaz de revelar mais claramente o que se busca renegar. Trazer à lembrança a Idade Média para compreender a subjetividade contemporânea é buscar decifrar o que somos à luz do que pensamos que não somos mais. Talvez possamos tentar entender a constituição do processo civilizador no Ocidente como conformação histórica de modos de lidar ou mesmo recautar experiências vividas de forma mais íntegra na sociedade medieval. Ler esse livro foi uma viagem muito rica de informações. Como o homem encarava o mundo? Um mundo que não estava oposto a ele, mas que era inerente a ele. Exemplo disso são os aspectos da antrologia, que, assim como os medievos, dão importância às fases da lua, posições dos astros, os eclipses. O outro aspecto que também se assemelha à conexão daquele homem-natureza são os ambientalistas, pessoas que se preocupam e se responsabilizam por algo exposto ao outro. A ideia de corpo e alma era vivida. O corpo continha a alma e a alma continha o corpo. O corpo medieval ainda não tinha o mesmo sentido do corpo moderno. Esse ainda não tinha noção de instrumento, era parte da natureza. Tal era a ligação do homem e a natureza, do corpo e alma, do espírito e da matéria que se vivia no espaço em que o corpo era mais do que um revelador da alma, que não se descartava o corpo com sua morte,
Eles viviam aquele corpo-alma, aquele homem-natureza. Hoje não se tem tanta valorização do corpo. Há uma exposição corporal, uma propaganda acentuada e um esquecimento do corpo, em sua essência. O corpo só é parte do mundo, enquanto ele é muito útil. O homem só faz parte da natureza enquanto está atuando sobre ela. O espírito só tem importância enquanto está na matéria. Depois da separação, da morte, nem matéria nem espírito têm valor para os cosmos. As sensibilidades passaram por processo de transformação. Estamos tão acostumados com a lei da felicidade que sofrer não faz sentido. Para se estar vivo, é preciso estar feliz. Quando isso há alguns séculos atrás era encarado, assim como a dor, como algo próprio do vivo. A camuflagem dos sentimentos não se fazia necessária. Sofrer também fazia parte do vivo. Por algumas situações, chegava a ter sentido na purificação da alma. Não se descartava as coisas, pois essas não faziam parte de todas as outras. Até porque a ideia de descarte foi posterior. A ideia da separação dos espaços de trânsito humano e do animal foi posterior. Essa nossa ideia de repreensão dos odores e de exclusão do corpo se decompondo foi só depois construída. Mas antes se convivia com tudo isso e em equilíbrio. Esses processos de transformações, separação e novos sentidos para as coisas faz com que entendemos que todo comportamento é formado, que a repreensão faz parte da sociedade moderna e que essa repressão está nas formas mais sutis. O exemplo disso, a higiene. Que forma mais repreensiva que esta? Nossa higiene pessoal é nada mais que uma construção coletiva de repressão de odores, de instauração dos perfumes como parte do mundo. Esse movimento de fluxo de mentalidade e sensibilidade nos remete a uma pequena pausa antes de construir uma análise, seja ela individual ou coletiva. Faz com que se tenha um momento mais cauteloso antes de estabelecer um rótulo, pois temos a concepção dessa construção de mundo das luzes. Que viagem que foi essa? Entrar ou voltar? Não sei. É um mundo que já foi, mas que ainda deixou muitos vestígios de sua essência. Desde a noção do corpo, da matéria que não se separa do espírito. O amaldiçoamento do espírito pelos destinos da matéria. O corpo era onde se estava exposto à condição humana. A alma e o corpo jamais mesmo depois da morte se separam. Como não havia separação da alma e do corpo, os mortos não eram simplesmente cadáveres. Não se desintegravam ou descartavam da sociedade os corpos, pois, como ditos, eram mais que corpos, era alma e corpo tudo junto. Não existia a ideia de lixo, não era descartado tudo. Se integravam. Não se tinha separação das coisas, a convivência destes cadáveres era frutos em um mesmo espaço. E isso era muito comum, pois os medievais estavam em uma conexão bem firme com o cosmos. Os cosmos como grande homem, o homem como pequeno cosmos.